Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é: qual é o propósito de Jesus interceder por nós nos céus ou dos céus? Então, volto a repetir: qual o propósito de Jesus interceder por nós no céu ou dos céus por nós? Vamos rapidamente entender o que é isso? Talvez seja uma pergunta que até para mim possa ser nova, mas que é importante nós estarmos acrescentando essas informações, aquelas que nós já temos sobre Deus, sobre o Filho de Jesus, tá certo? Então, neste canal, basicamente, nós temos falado sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação pela graça, somente pela fé, né? Então, se você for olhar e se você não conhece esse canal ainda, já aproveita. Se você estivesse aí como eu estou, deste lado aqui falando com você, você estaria também falando ou fazendo a mesma coisa, penso eu. Então entra, Carlos Zanino, se inscreve neste canal, toque no sininho de notificações, porque a plataforma lembra dos próximos vídeos, tá? Eu tenho agora postado a cada 2, 3 dias, até por conta do meu trabalho, até por conta daquilo que eu tenho procurado fazer nesses últimos dias, e tem me tirado um pouco do tempo, para poder dar um pouco mais de tempo e estar preparando vídeos aqui para que possamos aprender um pouco mais, ok? Então se inscreva, toque no sininho de notificações, o seu like ou dislike ajuda, alavanca muito, melhora este vídeo e também ranqueando aí, melhorando a posição do canal, tá bom? Com relação aos views, aos likes de vocês. Tá aí embaixo o que você achou do assunto. Vamos brevemente, apesar deste assunto já estar no canal, são mais de 500 vídeos, mas é bom que tenhamos uma compreensão melhor. Ó, deixa eu só falar para vocês. À medida em que eu vou estar falando ou fazendo sobre esses assuntos, também me acrescenta informação e formação. E me ajuda a entender melhor sobre aquilo que nós já temos ouvido, não é? Então, vamos comigo. Falando em Jesus, o escritor de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Imagine, pensa comigo. Segundo o Evangelho de Cristo, segundo a biografia e as cartas paulinas em sua maioria, você vai estar sempre vendo e ouvindo a respeito de Jesus como Salvador, como aquele que intercede, advoga, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então você, basicamente, no Novo Testamento, né, quando eu falo basicamente no Novo Testamento, eu estou citando aí a Jesus, que estava falando com o judeu e trazendo uma profecia para a igreja que iria começar apenas em Atos 2 em diante, onde o Espírito Santo ali batizou, carimbou, marcou aquele povo e até os dias de hoje. E estará fazendo até aquele grande dia onde vai acontecer o arrebatamento da sua igreja. Então vamos lá. Hebreus 7:25. Então, Hebreus 7:25, você vai observar que só Jesus é quem intercede. Não existe outra pessoa e não existe outra comunidade ou religião, ou filosofia, ou o pessoal aí do agnóstico, ou os agnósticos, os místicos, os religiosos, a cristandade, tá? Então, só para lembrar você, estou falando isso deixando um pouco mais claro que somente Jesus é que intercede pelo seu povo. Somente Jesus. Então, Hebreus 7:25. Este versículo e outros semelhantes nos diz que, embora a obra de Cristo para garantir a salvação dos eleitos tenha sido concluído na cruz, como evidencia, ou como está evidenciado, muito claro por seu clamor, quando ele diz está consumado, em João 19:30, quando Jesus na cruz diz: Pai, está consumado, está feito conforme aquilo que nós combinamos aí nos céus. Ok? Então quem começou tudo? Pai, Filho e Espírito Santo. Para ter uma didaquê, para entender melhor sobre isso,
Digamos, vamos fazer aqui uma analogia, vamos fazer uma comparação, vamos deixar claro aqui para que nós possamos aprender juntos. O Pai que formou, o Cristo que veio na plenitude dos tempos e o Espírito Santo, a terceira pessoa, como finale, até que haja o arrebatamento, onde o próprio Espírito Santo levará a sua igreja aos céus, conforme já está escrito. Tá bom? Então, os seus cuidados com os seus filhos redimidos nunca acabará ou nunca acabarão, tá certo? Quem lê um pouquinho as Escrituras entende, tem a noção, tem um raciocínio do que eu estou falando. Jesus não foi para o céu após o seu ministério terreno e fez uma pausa do seu papel como pastor eterno para o seu povo. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus não foi para o céu após o seu ministério terreno e fez uma pausa. Não, Jesus não parou os seus trabalhos. Por isso que eu disse que o subtítulo é que ele intercede do céu a nós, seu povo. Tá? Então dá uma olhadinha Romanos 5:10. Romanos 5:10. Se quando humilde, desprezado, moribundo e morto, ele teve o poder de realizar a obra tão grande como reconciliar-nos com o seu Deus, ou melhor, reconciliar-nos com Deus, quanto mais podemos esperar que seja capaz de nos guardar agora, que é redentor vivo, exaltado e triunfante, ressuscitado, a vida é e pertence a ele, intercedendo por nós, o seu povo, diante do trono, diante do Deus da sua pessoa. Então, lembrando que Romanos 8:34 claramente diz, Jesus ainda é muito mais agora em nosso favor no céu com relação à terra. Tá? Então, depois que Jesus subiu ao céu e estava sentado à direita de Deus Pai, Atos 1:9, Colossenses 3:1, ele retornou à glória que possuía antes de encarnar. Não é reencarnar, não. É encarnar, tá? Desceu do céu, deixou a sua glória e encarnou-se, nasceu como homem, tá? Então não é reencarnação. Aqui está dizendo que é encarnar. João 17:5. Para desempenhar o seu papel de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, principalmente para o judeu, né? Para nós, o gentil, a igreja gentílica é Jesus, o Salvador eterno nos céus, tá? O seu papel é eterno como segunda pessoa do Deus Trino, lembra? Enquanto esta terra antiga continuar a ser conquistada para Cristo, entre aspas, para que tenhamos melhor entendimento, Jesus é advogado dos cristãos, ou seja, ele é o nosso grande defensor, intercessor, o que julga, o que intercede, o que advoga. Então ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. 1 Timóteo 2:5, ele é o único que intercede. Tá? Então este é o papel da intercessão que atualmente desempenha a favor daqueles que são os seus, daqueles que são salvos, que estão sendo salvos, tá? Aqueles que ainda receberão, que ainda serão tocados por Deus. 1 João 2:1, Jesus está sempre apelando a nosso favor perante o Pai, como advogado de defesa em nosso favor, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é, segundo o seu propósito, tá? Então Jesus intercede por nós, enquanto Satanás, cujo nome significa acusador, está nos acusando salientemente ou salientando os nossos pecados e tentando jogar na nossa cara a fragilidade diante de Deus, assim como fez com Jó. Quem já leu o livro de Jó sabe muito bem. Então, Jó 1:6-12, é muito importante que você esteja lendo aí Jó, um livro muito interessante. Mas as acusações caem ao ouvirmos, ao atentarmos às palavras de Jesus. Então, mas as acusações caem em ouvidos surdos no céu, porque a obra de Jesus na cruz pagou totalmente a dívida do nosso pecado. Foi feito isso em nosso favor, em favor dos salvos. Portanto, Deus sempre vê os seus filhos, a perfeita justiça de Deus.
não é a perfeita justiça do homem, não é meritório, mas é por causa dele, tá? Então, quando Jesus morreu na cruz, a sua justiça foi feita de forma perfeita em santidade. Foi imputado a nós, enquanto o nosso pecado foi imputado a ele na sua morte. Tá bom? Vocês estão conseguindo captar? Eu acredito que sim, vocês são inteligentes. Essa é a grande troca de que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 21, aí já nas cartas paulinas, falando a respeito disso, citando também. Ele tirou para sempre o nosso estado pecaminoso, porque a ira estava reservada a todos. Então, ele tirou para sempre o nosso estado pecaminoso. Eu digo sempre que existe o pecador ainda sujeito à ira, existe o pecador redimido. Então, todos aqueles que foram tocados por Deus, salvos pelo Senhor Jesus, eles ainda são ou tidos como pecadores, mas pecadores agora redimidos, por causa da obra de Cristo na cruz. Então, ele tirou para sempre o nosso estado pecaminoso diante do Pai, para que Deus possa, o Pai, nos aceitar como inocentes diante dele, por causa da obra do Filho, tá? Então, por último, é importante entender que Jesus é o único mediador humano entre Deus e o homem. Ninguém mais, nem Maria, nem qualquer cristão anterior, nem José, nem igrejas, nem denominações, nem instituições, nem homem algum pode tomar o lugar que sempre foi de Jesus. Então, digamos aqui, tem o poder, ninguém tem o poder de interceder por nós diante do trono do Todo-Poderoso. Nenhum anjo tem essa posição. Somente Cristo é Deus homem e ele medeia, ele faz essa mediação, tá? Ele faz essa intercessão, mediação. Somente Cristo é o Deus homem e ele medeia, faz essa intercessão. Ele advoga, intercede entre Deus e o homem. Não é entre Deus, religião e o homem. Não é entre Deus, algum homem que tem algum poder e os homens. Não, é de Deus direto, tá? Então o único que está ali, que faz essa mediação, vocês estão entendendo, é Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz. Não foi uma religião, não foi um homem qualquer. Não foi outro homem que pudesse fazê-lo, ainda que de repente quisesse. Não, somente Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, o homem, o Messias, o Filho do Deus vivo. 1 Timóteo 2,5 eu já havia citado. Então é isso que eu tenho para vocês, acrescentando o que eu já havia postado e tenho feito neste canal. Tá bom, meus queridos? Então meditem, repliquem, passe adiante essa informação. Eu sei que é muito básica, porque este canal é muito simples. Se você quer um canal, se você quer ouvir alguma coisa muito mais sofisticada, elaborada, olha, tem tantos no YouTube que não dá nem para contar. Então, fica para você então esta palavra que, juntando as que eu já tenho, são mais de 500 vídeos e assuntos correligados, que você possa fazer um bom proveito. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.